Olá, família abençoada! Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Fala Família, trazendo um assunto sempre proposital, um assunto sempre odierno, sempre que traz edificação, gera bênção na vida das pessoas, esclarecimento, e é isso aí que a gente tem como propósito aqui no nosso podcast Fala Família. Então hoje eu quero falar sobre os desigrejados, Segundo alguns, falam que é como se são os peixes fora d'água, e normalmente um peixe fora d'água ele morre, em algum momento ele vai morrer, E assim se percebe um movimento das pessoas que não querem ser membros de uma igreja evangélica séria, e quando eu falo séria é aquela que pauta por uma doutrina bíblica genuína, a verdade mesmo de Deus, algo que leva a sério a vida das pessoas, o cuidado das pessoas, o pastoreamento das pessoas. Antigamente se ouvia muito falar em católicos que não eram praticantes e católicos praticantes. Hoje, dentro dessa nova estrutura, ou vamos dizer, desse novo campo visionário, tem os evangélicos praticantes, os evangélicos não praticantes, e aí se incluiria os desigrejados, Então, antigamente, uns 20 anos atrás, não existia notícia de um evangélico que não fosse membro de uma igreja. Pelo menos eu já tenho 37 anos que sou pastor, e antigamente realmente não tinha isso, Isso é um movimento, uma moda que surgiu de uns 10 anos para cá, de crentes que se dizem crentes e que não querem comprometimento com a igreja, E isso daí tem se tornado assim até natural e utilizado de situações e decepções, de frustrações com a igreja local, bem como com a liderança de igreja, como justificativa para não participar ou não pertencer mais a uma igreja local, E eu não quero aqui dizer que não há, esses tipos de problemas, decepções, frustrações com a igreja local, no sentido da liderança, líderes que abusam da autoridade, líderes que realmente não exercem o chamado de Deus conforme está na palavra do Senhor. Então, realmente, há muitas coisas que acontecem que realmente frustram a gente, mas isso não significa que eu tenha que abandonar a igreja, ou sair da igreja, ou então olhar para a igreja como uma instituição falida. Até porque a igreja institucional não é a igreja pela qual nós pautamos. A igreja ela é uma igreja institucional por força de lei. Mas a igreja, na verdade, é um grupo de pessoas que se reúne naquela localidade para ser pastoreada, cuidada, exercer a comunhão, exercitar os dons espirituais, uns cuidando dos outros. Isso que é a igreja que eu já vou falar e vou usar algumas metáforas que o Novo Testamento traz para a gente, Mas os desigrejados, que hoje são aqueles que não querem mais frequentar uma igreja, popularmente conhecidos assim, são cristãos evangélicos que se desvincularam das igrejas. Eles não aceitam mais fazer parte da membresia, criticam a institucionalização da fé. Na verdade, criticar a institucionalização da fé é quando as pessoas utilizam a fé, utilizam a fé para explorar as pessoas, então, e generalizam,
É ruim quando você tem um problema com uma igreja local, com uma liderança local, e você toma aquilo e generaliza como se todas as lideranças fossem assim, todas as igrejas fossem assim, né? Então, na verdade, os igrejados são nessa tipo uma tribo informal com pessoas que desistiram da igreja. Onde essa tribo se reúne, né? Quem sabe quem é quem, não é verdade? Então, é bom pontuar aqui a diferença entre o desigrejado e o desviado, né? A separação desses dois. O primeiro, o desigrejado, é formado por cristãos que deixaram a igreja e, segundo eles, não abandonaram a fé, mas deixaram a igreja, deixaram de pertencer a uma igreja local, né? Eles podem até, evidentemente que quando você se desliga do corpo, você automaticamente vai perder a sua fé, você vai esfriar na fé, né? E se desviar mesmo. Mas, segundo alguns, não necessariamente eles são desviados. Para mim, eles são desviados, né? Querem fazer essa distinção, esse segundo grupo aí que eles dizem que são os desviados, né? Que abandonaram a igreja, mas mantêm a fé. Eu acho que também é difícil, né? Você abandona a igreja, mas eu continuo crente, eu continuo crendo, né? Eu sou um cristão sem igreja. Para mim, está dentro do mesmo grupo, né? O cristão é um desigrejado. O desviado, para mim, é uma pessoa que esfriou na fé, né? Se envolveu com o mundo, voltou à prática daquilo que ele praticava antes, e aí ele foi se desviando, e agora ele não participa mais. Isso, para mim, é um desviado da fé, né? Ele se desviou, ele não deixou a igreja porque ele não concorda com a igreja local, porque ele teve algum problema com a igreja local, com a liderança local. Ele foi se esfriando na fé, ele foi se afastando, então, aí a gente utiliza esse termo, se desviando, né, do propósito, da comunhão, da direção do Senhor. É isso que eu entendo como sendo desviado. E tem aqui ainda aquele grupo que são os mais radicais. É formado por aqueles que não frequentam a igreja mesmo, né, o culto, pregam o fracasso da igreja organizada, defendem o cristianismo sem igreja, que para mim esse grupo radical se encaixa dentro daqueles que são desigrejados, que saem da igreja, dizem que mantêm a fé, né? Não, eu continuo crendo em Cristo, eu continuo sendo um cristão, mas eu vivo o cristianismo sem igreja. É difícil a gente enxergar isso, né? Mas a gente respeita o posicionamento dessas pessoas, mas não significa que eu concordo com esse, que a gente concorda com esse posicionamento. Por quê? Porque ele não tem fundamentação bíblica. É só por isso. Não tem, né? Afirmam que as pessoas devem sair da igreja. Olha só o cúmulo que eles chegam. Eles afirmam que as pessoas devem sair da igreja para se encontrar com Deus. Uma forma mais radical, eles querem que a igreja acabe em todo mundo, que fechem suas portas. Eles pregam o fim da instituição, da igreja como igreja, né? A Bíblia é clara quanto à ordem para os cristãos viverem em ajuntamento, em comunhão. A Bíblia é clara quanto a isso. Por isso que eu estou dizendo que, embora eu respeite a opinião, a decisão deles, mas eu não concordo. Por quê? Não tem nenhuma fundamentação bíblica. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 24 a 28, o apóstolo Paulo diz que Deus formou o corpo e ordena que não haja divisão nesse corpo, mas que os membros cuidem uns dos outros. Lá diz que se um membro padece, todos padecem. Se um membro é honrado, todos devem ficar felizes. Então, como que a gente vai saber isso daí? Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que é o texto mais conhecido, também está escrito que as pessoas não devem deixar de congregar. Então veja que não é algo novo, né? Já na igreja primitiva, no primeiro século, as pessoas já abandonavam a congregação.
E por que o texto fala assim? Porque algumas pessoas estavam deixando o quê? A congregação, estavam longe da igreja. E aí há uma advertência, ainda adverte que o corpo deve admoestar o próprio corpo, ou seja, advertir, exortar, não faça isso, não se afaste. Não tente, né, viver o cristianismo fora do corpo, da igreja como um corpo, né? Outros versículos também advertem contra esse separatismo. 1 Coríntios 12 a 14, que o apóstolo Paulo diz que o corpo é um só, mas tem muitos membros. Ou seja, a igreja é uma só e tem muitas pessoas envolvidas, mas o envolvimento tem que ser em um só corpo. Ah, pastor, mas o senhor está falando de um corpo como uma igreja como um todo, mas como que a igreja é um todo sem que ela esteja dentro de uma comunidade? Gente, ela é um todo universalmente, mas ela se congrega, né? Ela se manifesta através de várias comunidades menores. A igreja no Novo Testamento, que é muitas vezes o modelo que os desigrejados querem, né, viver, né, ela preservou, perseverou na comunhão e no relacionamento. Então, como que esses desigrejados vão perseverar na comunhão, no relacionamento, se eles não estão juntos, unidos? Ah, não, pastor, eles podem se unir em determinado lugar. Então, se eles vão se unir, tem um líder. Se eles vão se unir, é uma igreja formada. Eles fazem muita diferença. Vai ter que ter uma liderança, né? Eu entendo que muitas vezes essas pessoas, elas se frustraram com a liderança da igreja onde eles estavam, se decepcionaram com os erros, com as falhas, né? Com questão moral, com a questão de autoritarismo, e aí elas generalizaram e elas não querem mais, elas estão feridas. Elas estão feridas e elas precisam ser curadas. Exatamente. Então procure uma igreja séria, em que você possa ser cuidado, tratado, né? Em que você se submeta ao tratamento. Isso é muito importante também. Que as pessoas, elas querem, mas elas não querem se submeter à direção, ao tratamento, a como deve ser, ao processo, né? Como que você vai ter comunhão, koinonia sozinho, sem estar unido ao corpo? É preciso ter companheirismo, relacionamento social, ter algo, né, comum com o outro. É necessário viver de forma corporativa, comunitária, um ajudando o outro. E eu vou trazer aqui, só vou citar, não vou comentar, né, diversos outros versículos que ensinam a viver em comunhão dentro da igreja, a congregar. 1 Coríntios 1:9, Atos 8:1, Atos 7:38, Atos 19:32, Romanos 16:1, Mateus 16:18, Mateus 18:17, Atos 2:42 a 47, Atos 5:11. Gente, tem muitos aqui, tem mais de 20 textos bíblicos no Novo Testamento, falando sobre a necessidade de estarmos congregando, né, numa igreja local, né, estarmos ali juntos. Então, o Novo Testamento é um convite às pessoas viverem em comunidade. Então, por exemplo, a família Vida e Paz é uma comunidade. Nós somos uma comunidade de crentes em Cristo Jesus que estamos aqui para desempenharmos, cumprirmos nossa missão, ajudarmos uns aos outros, vemos o corpo crescer. Então, diante disso, a igreja primitiva, ela vivia nesse contexto de corpo. Ela era organizada, preste bem atenção nisso. As pessoas tinham funções, os cultos tinham regras próprias e rotina estabelecida. A gente vê muito isso lá nas cartas de Paulo aos Coríntios, né? Até a celebração constante da ceia e do batismo é uma prova de que existia uma rotina, uma agenda programada de ações a serem realizadas. A igreja local faz isso, né? Inclusive doavam seus bens para o bom andamento dos trabalhos. Então a Bíblia mostra tudo contrário do que sustentam
os desigrejados, que são contra as estruturas organizacional e ritualísticas existentes hoje. Mas isso já existia na igreja primitiva, querido. Isso está relatado nos textos de Atos dos Apóstolos, que eu citei aqui, e outros textos das cartas de Paulo. Pelo amor de Deus, não é verdade? Então, infelizmente, as pessoas estão querendo viver uma vida cristã sem compromisso. A verdade é essa, tá? Então, qual é a mensagem final à igreja, o corpo de Cristo? Ela precisa ser defendida. Então, para todos os grupos de desigrejados, eu vou dar um conselho. Retorne, dê meia volta, caminhe junto, faça parte da igreja visível e da igreja invisível. Pelo amor de Deus. Hebreus capítulo 10, 25, que nós lemos aqui, né, muito claramente, que fala que a gente não deve deixar de congregar, como é costume de alguns, antes admoestar, né, ações e tanto mais quanto fazer no dia que se aproxima. Então eu quero aqui mostrar aqui algumas metáforas que são importantes para que você entenda a importância de estarmos vivendo numa congregação, numa comunidade, numa igreja organizacional. A primeira metáfora, a Bíblia diz que nós somos um ramo da videira verdadeira. Cristo é essa videira. Um ramo não sobrevive fora da videira. Um ramo está ligado a outros ramos da videira. Não tem como viver sozinho. Né? Vou viver sozinho. Não tem como. Segunda metáfora, nós temos um rebanho. O rebanho, querido, é constituído de ovelhas. Quando ovelhas se desgarra do rebanho, a ovelha se desgarra do rebanho, ela se torna o quê? Ela se torna uma presa fácil dos predadores. A ovelha não tem capacidade de proteger a si mesmo, de cuidar de si mesmo. Por isso nós somos chamados de ovelhas. Nós somos dependentes. Precisamos da ajuda uns dos outros. Né? Ovelha de ovelha. E as ovelhas devem estar perto do pastor. Uma outra coisa que eu não consigo enxergar. Gente, eu sou pastor há 37 anos, então o que foi meu chamado? Não vai para nada. Deus me enganou nesses 37 anos. Ou seja, meu sentimento é que eu estava enganado. Se eles têm razão nisso que eles falam. Terceira metáfora. A Bíblia diz que nós somos igreja, corpo de Cristo. Então a primeira videira, o ramo. A segunda ovelha. A terceira corpo. Um membro, ele só tem relevância e segurança e funcionalidade plena quando ele está vinculado ao corpo. Fora do corpo, ele não tem vida. Então não tem como você ser um crente fora do corpo, fora da igreja. Um crente autossuficiente. Tem gente que diz assim, não, mas eu posso ser crente e na minha casa, né, eu acompanho pregação pelo YouTube, a televisão, o pastor pregando. O problema, querido, é aquele pastor do YouTube, aquele pastor pregador da televisão, tá? Ele não vai poder acompanhar você quando você estiver doente. Ele não vai fazer uma visita na tua casa. Ele não vai no hospital te visitar. Ele não está para te acompanhar ali junto. Tá? Então, você precisa de gente. Você precisa estar junto com as pessoas, servindo essas pessoas com seus dons e sendo suprido nas suas necessidades. Preste bem atenção nisso. Tá? Essa ideia de que eu posso ficar sozinho, que não tem... Não, isso tem consequências graves. Primeiro, quando você tem essa ideia, é como se você estivesse criando a ideia de autossuficiente. Segundo, é que você não precisa de ninguém. Eu me basto. Terceiro, eu estou dizendo que a Bíblia é relativa.
Porque Deus que instituiu a igreja, né, e nos ordenou a congregar, então isso aí é relativo. Olha só, quando eu estou sozinho, dizendo, sabe, é como se eu estivesse dizendo assim, que eu faço as coisas para mim, para o meu serviço. A Bíblia diz que nós recebemos dons espirituais, não é para nos abastecermos, é para edificarmos os nossos irmãos, queridos. Último lugar, quando eu quero viver a vida cristã apenas para mim mesmo, isolado, no meu cantinho, eu estou dizendo o seguinte, que eu sou melhor que os outros. Se eu for lá na igreja e participar da igreja, eu vou me contaminar. Essa é a ideia. Então eles são ruins e eu sou muito bom. Eu não quero ir lá porque eu me basto a mim mesmo. Eu sou uma pessoa perfeita. Eu não preciso de ninguém. Isso é um desvio gravíssimo do que a Bíblia nos ensina. É um desvio gravíssimo. Então eu quero te falar, eu sou pastor aqui há 26 anos na Família Vida e Paz. Uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Uma igreja comprometida em cuidar de pessoas. Uma igreja que tem uma visão missionária. Uma igreja que tem uma visão de ajudar pessoas. É uma igreja que tem a visão que está preocupada em abençoar pessoas e não explorar pessoas. É isso que nós fazemos. Se um ou outro, né, é machucado por alguma coisa, alguma situação, isso acontece em qualquer família, gente. Nós temos é que nos submeter e conversarmos, abrirmos o nosso coração, sermos tratados, perdoarmos uns aos outros. É isso que nós temos que fazer, e não fugirmos, e não querermos criar a nossa própria forma de igreja, como se aquilo ali... Eu entendo o seguinte, a pessoa está se enclausurando para não sofrer. E aí ela não se envolve, porque ela não quer correr o risco de sofrer, de passar por situações de decepção, de frustração. Então, não é? Então, queridos, essa ideia ou esse movimento não é um movimento que a palavra de Deus sustenta, fundamenta, não é. Eu concordo quando você diz assim, não, é porque tem, né, situações, abusos, feridas, magoa, pastores que só querem saber de dinheiro, pastores que, né, líderes, eu vou colocar líderes, tá, irmãos? Líderes que estão preocupados só em explorar, líderes que são autoritários. Concordo que existe tudo isso daí. Concordo. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Se você está numa igreja em que você vivencia tudo isso, já sentou, já conversou, já abriu o teu coração e nada mudou, procure um outro rebanho. Você é livre. Você é livre, querido. Porque você teve esse quadro histórico na tua vida de abuso, de frustração, decepção com as lideranças da igreja, né? Daquela igreja, você vai generalizar que todas as igrejas são assim, que todos os líderes são assim, que a igreja deve fechar, né? Que os pastores são todos os pastores desse jeito. Meu Deus do céu. Deus tenha misericórdia e compaixão dessas pessoas que infelizmente saíram da igreja e aderiram a esse movimento de pensamento. Não é movimento de ter comunhão, movimento de pensamento, para justificar por que ele não quer voltar a pertencer a uma igreja local. Simplesmente isso. Vou te falar uma coisa mais uma vez. Volte, retorne. Procure
Em nome de Jesus, volte. Deus está fazendo esse apelo a você. Eu deixo aqui essa palavra, essa ministração para o seu coração, em nome de Jesus. E a você que hoje está na igreja, pertence a uma igreja local, queridos, né? Por favor, em nome de Jesus, persevere, tenha comunhão, em nome do Senhor, né? Na sua igreja local, sua liderança, seu pastor ou pastores, esteja ali firme, servindo, né? Exercitando seus dons, se submetendo, abrindo teu coração, sendo sincero, transparente. Vamos para cima, em nome de Jesus. Tá bom? Então, deixa aí os seus comentários. Vai ser muito importante a gente lê-los depois, considerá-los. Tá legal? Em nome de Jesus. Se você puder, né, compartilhar com muitos outros irmãos, pessoas que você conhece, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Tá ok? E dê a sua curtida aí, cara. Deixa de dar a curtida não, que isso é muito importante para nós. Tá ok? Um beijo no coração, um abraço e até o próximo podcast em nome de Jesus. Fica ligado aí que a gente traz sempre um tema que vai abençoar a tua vida.